Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Vamos falar sobre Gonçalo Plata e Benedetto. Pode ser jogador do Corinthians? Tem informações também sobre Alex Arce. O Timão estava avançado. Quais são essas informações, corintianeiro? E muito mais notícias do Corinthians para vocês. Inclusive, o Timão joga hoje, decisão diante aí do Red Bull Bragantino pela Sul-Americana. Fiel, o vídeo aqui ele está imperdível, cheio de novidades para vocês. O que eu peço aqui humildemente é para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. É totalmente gratuito, você não vai pagar nada além da satisfação de ajudar o corintianeiro aí a chegar nos seus 32 mil inscritos. O canal que é novinho, mas está crescendo muito rápido, graças à parceria que o corintianeiro tem com vocês. Combinado? Então, fiel, lembrando que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker global, patrocinadora oficial do Barcelona e de outros times também, com pagamentos super rápidos e sem nenhuma enrolação. Você pode apostar tanto em esporte quanto também em esportes, com liga aí do Brasil, Champions League, cheio de liga aí para vocês fazer a sua fezinha, tá? Inclusive aqui vamos falar aí sobre Sul-Americana, fiel, brasileiro, desculpa, tá? Tem umas odds interessantes aqui para trazer para vocês. Inter versus Juventude, tá, fiel? Pagando aí 1.6 para o Inter, 4 empate, tá, fiel? E 5.65 Juventude. Temos também Atlético Mineiro e Cuiabá, pagando 1.59 Atlético, 3.84 empate, 6.15 Cuiabá. Grêmio e Bahia, 2.31 Grêmio, 3.34 empate e 3.13 vitória do Bahia. Lembrando que os horários dos jogos e o dia está na foto conforme tá aí para vocês, certo, fiel? E não para por aí, cara, porque a 1xBet está com uma promoção incrível. Se você usar o cupom corintianeiro, você vai ganhar tudo em dobro e eu vou deixar tudo fixado lá no primeiro comentário para vocês, tá? Conforme está aparecendo o cupom aí para você, do jeito que tá escrito aí, se você usar esse cupom, cara, você vai ganhar tudo em dobro. Se você depositar R$100, você ganha mais 100. Se você colocar 200, você ganha mais 200. Se você colocar 400, você ganha mais 400, até R$1.560. Promoção imperdível da 1xBet. Detalhe importante, fiel. Se você ir lá, se cadastrar usando o cupom do Corintianeiro, você também me ajuda a fazer mais vídeos para vocês, porque o Corintianeiro está fechado aqui com a 1xBet, certo, fiel? Então vou deixar o link lá no primeiro comentário para vocês se registrar, se cadastrar e ganhar o seu bônus em dobro. Combinado, fiel? Então vamos falar aí do Timão, porque o Corinthians segue no mercado da bola tentando aí fazer um ataque forte, porque o nosso ataque hoje ele é ridículo e isso não me faz menos corintiano do que ninguém, estou apenas sendo verdadeiro e as notícias elas não são muito boas, tá, fiel? Pelo menos com os atletas que o Corinthians está querendo trazer. Com exceção do Cuéllar, que continua na mesma situação, eu já vou explicar, não é que é tão ruim, fiel, mas temos aí complicações nas negociações. O Cuéllar, ele mesmo está negociando a sua rescisão lá. Eu tenho grande expectativa que vá dar certo o jogador antes do encerramento aí da janela de transferência, que para nós se encerra no dia 2, tá, fiel? Mas, porém, temos outros jogadores em pauta para tentar reforçar o nosso ataque. Quero falar um pouquinho aqui para vocês agora sobre Gonçalo Plata, tá? Que praticamente está fora do Corinthians, não está descartado, olha, encerrou a negociação. Não, mas dificultou muito pelas cifras financeiras que está muito distante sobre aquilo que o clube, o Al Saad, que pertence ao jogador, tá, fiel? O jogador joga, está muito distante os valores financeiros, tá? Que o Corinthians ofereceu e que o clube quer para liberar o jogador. Estamos falando em 12 milhões aí de euros, tá, fiel? Fora que eles querem aí, no mínimo aí 9 milhões de dólares antecipadamente, tá? E o Corinthians acha muito caro esses valores, até para dividir não tá tendo acordo. O próprio Gonçalo Plata quer vir jogar no Corinthians, tá? A gente tá pondo aqui situações que é difícil ele vir pelos valores oferecidos e pelo que o Corinthians ofereceu e pelo que o clube pretende. Porém, fiel, no futebol é muito business, fora que o jogador ele quer jogar no Corinthians. Amanhã ou depois eu não vou pôr minha mão no fogo, até a fonte com quem converso disse a mesma coisa. Amanhã ou depois aí o Corinthians aumenta a proposta, o jogador aceita. Ah, já que o cara não quer ficar aqui, porque ele vive uma guerra pessoal lá com o seu time, tá? Com o Al Saad. Vive uma guerra pessoal, ele não quer ficar lá, fiel.
ele não bate com o treinador atual e ele gosta muito do Corinthians, aceitou vir jogar no Corinthians, achou o projeto legal, só que tem que respeitar os direitos federativos que pertencem ao clube do atleta. Então, eles não querem liberar pelos valores ofertados ao Corinthians e isso distancia aí o timão da contratação do jogador, que é uma pena. Esse sim seria um craque. Esse sim seria um jogador que resolveria os nossos problemas aí na ponta direita, fiel. É um jogador bom de bola, é um jogador que sabe fazer gols, é um jogador muito rápido, habilidoso. Imagina um Wesley 10 vezes melhorado, né? Esse é o Gonçalo Plata, um cara que sabe fazer gol. Então, infelizmente, o Corinthians se distancia dessa negociação. É aquilo que eu falei para vocês, fiel torcida. O Corinthians insiste e no Corinthians tudo é novela. No Corinthians tudo é mais demorado do que o normal. Aí o Corinthians negocia por meses para no final não dar certo ou para no final outro clube levar. E o Corinthians perde tempo no mercado da bola. A gente continua com um ataque super fraco, tá, fiel? Para a sequência. Inclusive hoje vou passar aí uma breve escalação para vocês, tá? Sobre o jogo entre Corinthians e Red Bull Bragantino e está nos prejudicando. Porque já ficou o diagnóstico, ficou bem claro que o que nós estamos precisando hoje é de 2, 3 atacantes bons. Chegou o Thales Magno, teve o seu primeiro jogo com um gol, não foi um golaço, mas foi oportunista, cara que conhece a área, parabéns para ele, só que não é um cara que vai chegar e vai resolver os nossos problemas. Para quem acha que a gente contratou o Thales Magno, agora a gente pode ficar de boa, muito enganado. O Wesley já está praticamente vendido para o Shakhtar, então, e nem está jogando um bolão. Então, fiel, estamos, além de perdermos mais atacantes, estamos com necessidade, cara, muito, assim, muito rápida para a gente contratar um atacante, assim, de imediato, porque a gente vai avançando nas competições e a gente vai pegando pedreiras aí, e aí vai acontecer aquilo que eu sempre falei para vocês. A zaga vai funcionar, tomara a Deus que sim, vai chegar uma hora que o goleiro vai catar tudo, que é o que está acontecendo, a zaga vai funcionar, os laterais vão funcionar, os nossos meias vão funcionar e o ataque não vai funcionar. Aí vamos perder uma partida nos pênaltis, ou vamos levar um gol aí no segundo tempo, lá para os 36, 40 minutos, sem perspectiva de empate. Fial, o nosso ataque ele é inútil. Quem está salvando, fazendo uns gols de vez em quando no Corinthians é o Romero, mesmo assim quando a bola sobra, que aí ele é um oportunista, ele é um cara que sabe posicionar bem. E, cara, precisamos urgentemente da contratação de um atacante. E, infelizmente, essa administração ela está pecando muito na contratação dos atacantes, porque estão insistindo em jogadores caros, jogadores que é difícil de vir, com exceção do Alex Ersta, fiel. Insistiu por muito tempo, deixou de ver o mercado por outro ângulo, com jogadores estilo Garro, estilo jogadores assim, vamos dizer, mais humildes em questões financeiras, que é o futebol do sul da América. A gente deixou de ver, deixou de colocar o Cifute para trabalhar nesse departamento, apostando em Michael, apostando em Gonçalo Plata, e hoje a gente não tem nenhum atacante. Michael, acho que o Cristiano Ronaldo pediu 50 milhões de luvas, mais 2 milhões de reais salariais. Então é muito caro. O Corinthians já descartou de cara. O Gonçalo Plata, fiel, já tinha tudo acertado com ele. O clube não quer liberar pelos valores oferecidos. Meses negociando com o cara. Meses negociando com o cara. E isso vai nos prejudicando, porque a gente já podia estar com um atacante negociando já há um tempo, do futebol do Sul da América. Já era pra gente ter trago aí, pelos dinheiros oferecidos no Plata, no Cuéllar, no Michael, já era pra gente ter trago aí de 3 a 4 atacantes tranquilamente do futebol do Sul da América, porque é muito dinheiro que foi oferecido. E o Corinthians, infelizmente, peca nessa situação. Eu gostaria muito aqui hoje de ser portador de boas notícias para vocês. Olha, o Corinthians está quase fechado com fulano, quase fechado com ciclano, ou abrimos negociações com o fulano. Mas, infelizmente, a situação do Corinthians atual não é assim e vocês me conhecem, tá, fiel? Vocês sabem que aqui eu trago informações atualizadas para vocês. Não interessa like, não interessa visualizações, eu prezo aqui pela transparência e a informação bem passada para vocês, correto? Inclusive, por falar em mercado da bola, eu já quero trazer algumas informações importantes, tá? O Carlos Vinícius, que é do Fulham, mesmo time do William, fiel, não existe nada entre Corinthians e Carlos Vinícius. Muitos estão falando que aí, caso o Arce não venha, o Carlos Vinícius poderia ser este atacante. Eu gosto de datar até no dia de hoje, na data aí do dia 13, fiel, do 8, não existe nada entre Corinthians e Carlos Vinícius. Absolutamente nada. Pode ser que o Corinthians venha olhar com carinho
a situação do atacante, mas não é um atacante que agrada a cúpula do Corinthians. E vamos ser sinceros, para quem estava falando em Balotelli, Michael, Gonçalo Plata, o Arce, que tem um caminhão de gol, a gente vai parar em Carlos Vinícius, que está sendo dispensado pelo Fulham, com números bem inferiores o que a gente aí pesquisou no mercado para contratações. Então, infelizmente, não é um nome que agrada, e mesmo que agradasse, eu iria ficar aqui muito chateado com essa situação do Corinthians contratar esse jogador. Não estou dizendo que ele é bagre, mas não é um cara que agradou. Os números deles nas últimas temporadas não foram números expressivos, muito ruim. E se for para o Corinthians contratar a aposta, a gente já tem um exemplo do Pedro Raul e a gente já sabe o que dá essa situação. Tá, Fiel? Então, Carlos Vinícius está dispensado. Outro nome que surgiu, que poderia se vincular ao Corinthians, seria do centroavante Benedetto. Fiel, eu vou ser bem sincero, porque o nome do Benedetto ele está espalhando aí na mídia e em alguns canais do YouTube do Corinthians, tá? Seria muito feio aqui eu chegar e falar, ó, é mentira, porque às vezes eu não tenho informação que o cara tem, ou que o fulano tem, ou que o meu amigo de profissão tenha, tá? Um amigo é muito forte, o meu colega de profissão, vamos aí falar de um respeito, tá? Apesar que não é recíproco, mas vamos falar de respeito. Às vezes a pessoa tem, mas eu não tenho. Inclusive, eu fui perguntar para as pessoas com que trabalho, as pessoas com um caráter totalmente ímpar e que eu confio muito. Eu perguntei sobre a situação do Benedetto, falou, corintianeiro, eu não estou sabendo de nada, cara. Eu não estou sabendo de nada. Se o Corinthians fez propostas, se o Corinthians foi atrás, se o Corinthians estudou o atleta. Cara, eu não estou sabendo de nada. Então é isso que eu estou passando para vocês. Não existe nada entre Corinthians e Benedetto. Pelo menos para vocês que acompanham o meu canal, não existe nada. Não estou dizendo que não possa contratar. De repente, o meu amiguinho tem informação que eu não tenho, tá, Fiel? Mas eu, corintianeiro aqui, para vocês que confiam no meu trabalho, não tenho informação sobre Benedetto, que seria também outra lástima, né? Corinthians aí, a mesma situação do Carlos Vinícius, tá, Fiel? Corinthians atrás de Balotelli, Corinthians atrás aí, já foi situado aqui também nomes como o Michael, que é um cara muito bom de bola, o Gonçalo Plata. Infelizmente, a gente parar aí no senhor Benedetto seria para mim cara, eu prefiro o Yuri Alberto, com todo respeito, tá? Ah, corintianeiro, ele chegou no Corinthians, fez 30 gols. Parabéns, se ele chegar no Corinthians, eu vou ser um dos caras que mais vai torcer por ele. Só que tem atacantes melhores no mercado do que o Benedetto, tá, Fiel? Mas as informações que eu possuo é que não existe nada entre Corinthians e Benedetto. Agora a gente vem aqui para o Alex Arce, tá, Fiel? Para atualizar vocês sobre o mercado da bola. Ontem eu trouxe informação, só um atento aqui para deixar para vocês, o Cuéllar continua avançado com o Corinthians, tá, Fiel? Já tá tudo fechado, qualquer momento que ele conseguir a liberação, esse está mais fácil de conseguir, porque ele próprio negocia junto com o seu empresário. A partir do momento que ele conseguir se desvincular, ele já é jogador do Corinthians, o Corinthians já pode anunciar, porque ele já viaja para o Brasil para assinar. Eu acredito ainda que até essa semana a gente tem um desfecho positivo entre Corinthians e Cuéllar. Lembrando que não estou cravando, mas a perspectiva do Corinthians é alta para que isso aconteça ainda nessa semana. Vamos falar agora sobre o Alex Arce, Fiel. Um jogador ímpar, um jogador que tem posicionamento, um jogador que já trouxe para vocês que no seu clube atrás, no seu clube que ele jogava, ele tinha 30 jogos, 26 gols. Hoje na LDU, pelo tempo que ele já jogou, os seus números mais expressivos foram 26 jogos, 20 gols. Inclusive aumentou porque ele fez gol no seu último jogo, tá? Então é um atacante que ele surgiu tarde pro futebol, mas os seus números são muito expressivos. São números aí que agradam qualquer time de futebol. Independente da liga se é fraco ou forte, um cara que faz esse número de gols, e não é só no LDU, tá, Fiel? Tá aí para provar, é um cara que sabe se posicionar dentro da área. E você trazer um jogador que está numa boa fase, aumenta a chance dele chegar e jogar bem. E não se tornar um Pedro Raul de você contratar um jogador que não está numa fase boa, tá? Então, a situação do Alex Arce é o seguinte, o Corinthians ofereceu 2,5 milhões de dólares, tá? A LDU pediu 5 milhões, o Corinthians ofertou os 5 milhões, só que a LDU está fazendo o jogo duro. Há quem diz que a LDU pediu 7, há quem diz que a LDU pediu 8. Fiel, não é essa a informação que eu tenho, tá? O Corinthians ofereceu os 5 que ela pediu, porém não obteve resposta. Mas, segundo as informações com as pessoas que eu trabalho, a LDU não se bobear, ela nem vai responder. Cabe o Corinthians ir atrás, pressionar,
porque aí já não é questão de dinheiro, é questão futebolística, o cara tá voando, tá? Então a LDU ela quer extrair o máximo de valor financeiro possível, ou quem sabe tentar segurar o jogador por mais uma temporada para ele se valorizar ainda mais. Lembrando que o Alex Arce, ele está fazendo muitos gols lá, e a LDU não vê com bons olhos liberar. Só que é a mesma coisa da Europa, fiel, funciona para o Brasil, para o mercado do Equador, do futebol do Sudamérica. O Brasil, financeiramente, ele é muito mais rentável do que o futebol do Sudamérica, do que o Equador. Financeiramente, o Brasil, ele supera e muito. Então, qualquer proposta do Brasil, ela supera e muito a expectativa do jogador e do clube. Tanto é que o Alex Arce ganha 40 mil lá. O Corinthians ofereceu 400 mil reais para ele, 10 vezes mais do que ele ganha lá. O jogador tá doido para vir jogar no Corinthians. Tá doido, tá pressionando o LDU para liberar, que é a oportunidade de carreira dele, jogador que já tem 29 anos e ele tem toda a razão. Mas por essa boa fase, o LDU está fazendo o jogo duro. Fiel, a qualquer momento pode pintar uma boa notícia referente ao Arce, tá? Não vou dizer aqui, como muitas pessoas estão dizendo, que o LDU pediu 8 ou que o LDU pediu 7, porque eu não tenho essa informação. A informação concreta que eu tenho, o Corinthians ofertou 2,5 milhões, eles pediram 5, o Corinthians falou eu pago e até então não teve resposta. Essa falta de resposta da LDU é o jogo duro que estão fazendo para tentar extrair mais do Corinthians, tá, fiel? Como eles já ofereceram, fica chato, agora eu não quero mais o 5, agora eu quero 7. Eles estão fazendo jogo duro, não estão respondendo na intenção de segurar o jogador. Basta o Corinthians saber negociar, basta entrar o Fabinho Soldado, que tem experiência de negociação, chegar no Alex Arce, no seu empresário, desculpa, fiel, falar, cara, a situação aqui é o seguinte, ou vocês convencem aí o seu clube, vai atrás, briga, ou eu vou tirar a proposta, ou vou retirar a proposta. Ah, mas aí o segundo jogador pode pensar, daqui futuramente eu volto a jogar no Corinthians, porque aí vai vencer o contrato, vai ficar mais perto. Fiel, fase do jogador que boa que ele está vivendo é agora. A chance de carreira dele é agora. E o jogador entende isso. Então, você falar que vai retirar a proposta, em caso de indefinição da LDU, o jogador, tanto o empresário que tem contatos, principalmente o empresário do jogador, tá, fiel, pode ir lá e pressionar o clube. Fala, ó, a gente quer sair, olha, oportunidade de carreira, como o Alex Arce já fez. Só que tem que pressionar mais. O Corinthians faz a proposta, deita na rede e espera a vontade da LDU responder. Não, o Corinthians tem que chegar e até pressionar a LDU. Falou, cara, vou retirar a proposta, vou comunicar o jogador. Vocês falaram 5, eu ofertei os 5 e não obtive a resposta. O Corinthians tem que pressionar, porque as informações que eu recebi é que o Corinthians aguarda um e-mail ou a ligação dos integrantes aí da LDU para falar sobre a proposta ofertada final para o Corinthians de 5 milhões de dólares, tá, fiel? Então, a qualquer momento podemos ter um desfecho positivo ou negativo. Ou quem sabe a LDU aumenta a 7, a 8 e o Corinthians renegocia o jogador, porque é um jogador que vale a pena, tá? Jogador que joga mais 4 anos aí tranquilo. Então o Corinthians poderia renegociar, falar, olha, eu pago os 8 ou eu pago 7, só que aí a gente vai dividir e tal, sem problema algum, tá, fiel? Basta a LDU responder, porque quanto mais demora, mais o mercado da bola vai ficando para trás, porque no dia 2 encerra as negociações. Só que não para por aí, porque eu quero trazer uma informação importante para vocês. O Corinthians, aí, tá vendo, fiel? Por isso que nesse canal é importante, cara, você deixar o seu like e se inscrever nesse canal. Cara, é uma informação atrás da outra. Aqui eu não fico de piadinha, irmão. Contando piadinha de cachorro, não. Aqui eu trago a informação que você quer saber, porque eu entendo também que o seu tempo ele é precioso. Então deixa o seu like e se inscreva no canal para nos ajudar. Fiel, a informação é que o Corinthians tem um plano B engatilhado, tá? E esse plano B, ele é um jogador famoso. Porém, ele é um jogador mais caro que o Alex Arce e não está na fase que o Alex Arce está. Agora, eu não sei se o jogador está sem clube, ou se está jogando em algum clube na reserva, ou se é titular, ou se... A questão é que o Corinthians já conversou com o atleta, já sabe quantos que o atleta quer ganhar, já sabe o que ele pretende de tempo de contrato. O Corinthians já negocia simultaneamente com o Alex Arce, só que o Corinthians está dando preferência para o Alex Arce com toda a razão, tá, fiel? Porque é um jogador que vive uma fase espetacular. Então, pela fase que o jogador vive, compensa o Corinthians sim esperar essa resposta ou pressionar, que aí é a minha ideia, para mim é o jeito mais fácil, mais coerente, o Corinthians pressionar para tentar contratar o jogador e caso não dê certo, acelere esse plano B e que esse plano B seja divulgado, tá, fiel?
para a gente aqui analisar o nome. Inclusive, a fonte com que conversei, eles têm ordens específicas, não só a minha, como outros canais do YouTube também, de não revelar esse jogador para não atrapalhar nas negociações. Eu realmente não sei, e mesmo se soubesse, eu ia respeitar as pessoas com que trabalho e que têm o maior carinho. Então, fiel, a situação do mercado da bola atualizada do Corinthians é essa sobre aí as possíveis contratações para o setor de ataque. Mas a qualquer momento podemos ter um desfecho positivo referente ao Alex Arce, tá? Fiel, vamos falar aí um pouquinho sobre, pra gente encerrar, bem curtinho aqui, sobre a expectativa de vocês para Corinthians e Red Bull Bragantino hoje pela Copa Sul-Americana. Quero lembrar vocês que o Romero, ele sentiu um desconforto e não vai a campo, tá, Fiel? Então, o Corinthians deve improvisar ou Pedro Raul ou Coronado no ataque. Inclusive, eu prefiro o Coronado, porque o Corinthians deve entrar em campo com Hugo Souza no gol, seguido dos laterais Mateuzinho. A gente vem aí com um trio, né? O nosso Ramon Dias está jogando aí com 3 zagueiros, então devemos jogar com Kaká, Gustavo Henrique e Félix Torres, tá, Fiel? André Ramalho deve aí ser poupado, assim também como o Garro, tá? Na outra lateral, Bidu. Os volantes devemos ter aí Raniel e Charles. Agora vem a dúvida, se a gente entra com Wesley, Pedro Raul e Giovani, com a ausência do Romero, tá, Fiel? Ou se a gente tira o Pedro Raul e entra com o Coronado. Se o Corinthians entrar com esse time sem o Coronado, já com o Garro não vai jogar, aí estamos fodidos, porque a gente perde totalmente o nosso setor de criação. Fica algo horrível, tá, Fiel? A gente jogar com Charles e Raniel, acabou, a gente vai criar como? Nosso ataque já não faz gol, e ainda sem criar alguma coisa, aí as coisas dificultam mais, tá? O Corinthians tem que dar preferência pro brasileiro, mas também não tem que abandonar. Coloca o Rodrigo Garro para armar ali junto com o Wesley e com o Giovani, fazemos um ataque rápido, jogamos no contra-ataque, vamos estar na casa dele e fazemos uma marcação sólida. Dá para empatar e ganhar aqui, dá para vencer também, porque o Red Bull não é nenhum bichão de 7 cabeças, mas é melhor que o Grêmio, tá, Fiel? Então, quero saber de vocês o placar. Qual a expectativa de vocês para o jogo de hoje? Chutem o placar aí, vamos ver se você é bom de feeling, tá, Fiel? E por falar em placar e chutar, não esqueça de fazer a sua fezinha também no XBet. Certo, Fiel? O meu muito obrigado por tudo. Quero agradecer imensamente a presença de vocês e vai Corinthians!